Olá pessoal, sou Maurício Focuvai, cirurgião dentista. Publico conteúdo para que você também se torne a referência em estômago na sua região. Caso você não esteja inscrito ainda nos meus canais, perfil do Facebook, do Instagram e no canal do YouTube, basta você procurar pelo meu nome, por estomatologia, Maurício Focuvai, e se inscrever lá. Dá um joinha, clica no sininho do YouTube, convida seus amigos, seus colegas para participar também, porque diariamente eu publico conteúdo relevante, conteúdo de estômago, para te ajudar no dia a dia da clínica, te ajudar a fazer estômago no teu consultório de forma simples e descomplicada. Mas uma pergunta que um colega fez foi a questão do folículo pericoronário. Na verdade, vários colegas já fizeram essa pergunta. E eles perguntam o seguinte: eu removo o dente incluso e o folículo, eu preciso mandar examinar? Como assim? Claro que você precisa mandar examinar. Todo tecido que sai da boca, ele precisa ser examinado. Mas o que acontece de tão diferente ou de tão particular com o folículo pericoronário? Muitas vezes, você tem uma imagem radiográfica que ela é absolutamente tranquila, não tem sintomatologia nenhuma, e mesmo assim precisa mandar examinar o folículo pericoronário? Sim, precisa. E fazer esse exame histopatológico significa que você tem que ter com o material o mesmo cuidado que você teria com uma biópsia. Ou seja, você vai remover o folículo, separar ele da mucosa, separar ele da coroa do dente. Não há sentido em mandar o dente junto para o exame histopatológico. Ele não vai ter significado nenhum lá no laboratório para o patologista. E aí você vai colocar o folículo num frasco com formol a 10% e também vai fazer uma ficha de biópsia e encaminhar esse material ao laboratório. Mas você pode ter a seguinte argumentação: mas acontece que o exame é caro. Bom, esse é um custo que cabe ao paciente e esse é um custo que cabe ao plano de saúde, dependendo das circunstâncias que você está trabalhando. A você, profissional, cirurgião, cabe indicar a necessidade de que o exame histopatológico seja realizado. Também um argumento que às vezes a gente escuta, porque é interessante, né? Os colegas perguntam se tem que fazer o exame, você diz que sim, e aí vem uma série de objeções, uma série de razões para não fazer o exame histopatológico do folículo. Mas então por que perguntou? Se perguntou, é preciso ter a noção ou a consciência de que a gente vai responder tecnicamente sobre o que realmente deve ser feito. E nessas circunstâncias, um argumento recorrente é dizer que não dá nada, nunca deu nada, então por isso eu não mando examinar os folículos, eu coloco eles no balde do lixo e eles vão fora. Como você sabe que nunca deu nada se você não manda examinar? Você só vai saber se realmente não deu nada para aquele caso em particular e para aquele dente em particular, porque pode ter resultado diferente de um incluso para o outro no mesmo paciente, se você efetivamente mandar fazer o exame. E aí sim, você vai ter a noção ou a consciência de que os exames não estão dando resultado de patologia, mas está dando resultado de que são folículos normais. Obviamente há um aspecto legal de você se proteger, porque na eventualidade desse paciente no futuro apresentar algum problema, algum tumor odontogênico naquela região, o argumento ou a dúvida sobre a investigação do folículo pericoronário que existia antes lá, ela é plausível. Então por isso é importante também do aspecto legal, sob o ponto de vista legal, que esses folículos sejam examinados. Muito bem. Concluímos então que precisa ser. Mas por que então que o folículo é tão importante? Primeiro, a questão da sua origem. Como o folículo se forma, ou de onde saiu esse folículo pericoronário? E daí que vem a principal explicação ou a principal justificativa para que ele seja examinado. Acontece que você tem ali
um tecido com grande quantidade de remanescentes da embriogênese dentária. Um tecido que tem a memória celular de praticamente todas as fases da embriogênese dentária. E se, por alguma circunstância qualquer, esse folículo for estimulado, ele pode dar origem a praticamente todos os cistos ou tumores odontogênicos. Óbvio, não é todos simultaneamente, né? Mas a um dos cistos ou a um dos tumores odontogênicos. Por quê? Se você lembrar lá do germe dentário, você vai lembrar que existia a estrutura mais interna, que era conjuntivo frouxo, que chamava papila dentária, que depois vai dar origem à polpa. Na camada externa dessa papila dentária, você tinha a camada de odontoblastos, que começam a secretar dentina, depois você vai ter o esmalte sendo formado, a camada de ameloblastos. E aí você já está na parte de fora do dente. Os ameloblastos seria como se eles estivessem na superfície da coroa que eles estão formando. Logo acima dessa camada de ameloblastos, você tem o retículo estrelado, é uma outra estrutura de origem epitelial. Entre o retículo estrelado e a camada de ameloblastos, epitélio interno do órgão do esmalte. Vê bem, camada de ameloblastos, epitélio interno do órgão do esmalte, o retículo estrelado, que aí tem volume, é uma área maior. E por fora, contornando essa área do retículo estrelado, você tem o epitélio externo do órgão do esmalte. E aí, quando termina a formação do dente, quando você tem a coroa conclusa, começou então já lá a fase de formação da raiz, a bainha epitelial já está fazendo cemento, continua a produção de dentina pelos odontoblastos, todos esses tecidos lá da superfície, esses tecidos que estão depois da camada de esmalte, eles colabam. Você vai juntar a camada de ameloblastos com o epitélio interno do órgão do esmalte, com o retículo estrelado, com o epitélio externo do órgão do esmalte. E tudo isso vai formar o epitélio reduzido do órgão do esmalte. Você pega o epitélio reduzido do órgão do esmalte e coloca uma camada de tecido conjuntivo fibroso por cima dele. Você tem o folículo pericoronário. Então você vai ter uma estrutura epitelial, que é a sobra de tudo isso, que é esse epitélio reduzido do órgão do esmalte, e essa camada de tecido conjuntivo fibroso. Esse epitélio reduzido do órgão do esmalte tem a memória celular de praticamente todas as fases da embriogênese dentária. Que tipo de estímulo pode atuar sobre ele? Um estímulo traumático, um estímulo inflamatório, uma pericoronarite, um estímulo que nós nunca vamos saber qual é, que vai ser impossível de identificar. E aí esse folículo pericoronário origina diferentes lesões odontogênicas. A mais frequente é o cisto dentígeno. E dentígeno quer dizer contendo dentes. Você precisa ter um dente incluso associado para ser um cisto dentígeno. E ele corresponde à degeneração cística do folículo pericoronário. Você vai ter o acúmulo de líquido entre a coroa do dente e o folículo pericoronário, e esse acúmulo vai acabar provocando a expansão desse folículo, que vai virar a cápsula cística. Isso é mais frequente nos terceiros molares, retidos inferiores, mas pode acontecer em qualquer dente incluso, e usualmente isso provoca expansão das corticais ósseas. É uma lesão que provoca aumento de volume. Uma dificuldade grande para o patologista é determinar se esse epitélio que ele está examinando lá no folículo pericoronário, ele está crescendo ou não, ele tem atividade ou não. Isso é importante para determinar se é um cisto dentígeno ou não. Então, a informação do cirurgião que fez a remoção do dente, de que ele percebeu a cavidade, ela é muito importante, ela é uma pista significativa para se concluir o diagnóstico de cisto dentígeno. Então essa é apenas uma das razões
que você precisa mandar examinar o folículo pericoronário, mas das razões pontuais, porque em linhas gerais, a indicação genérica é essa questão da memória celular da embriogênese dentária que o folículo carrega. Há uma outra questão aí. Você pode também ter a origem de ceratocists odontogênicos, que aí são lesões que recidivam com maior frequência, e também você tem a questão de que você pode ter origem, inclusive, de um ameloblastoma no folículo pericoronário. Aliás, você pode surpreender um ameloblastoma muito pequeno num folículo pericoronário. Se isso acontecer com apenas um dos seus pacientes, já valeu por todos os outros milhares de exames que você eventualmente tenha encaminhado de folículos pericoronários. É importante a gente lembrar que 30% dos ameloblastomas começaram como um cisto dentígeno. Vê, a gente não está dizendo que 30% dos cistos vão virar amelo, ao contrário, aqueles que são amelo, 30% deles tiveram a sua origem lá no folículo pericoronário. Então, a rigor, se você for analisar essa situação com mais cuidado, você talvez vá se dar conta que essa é a indicação fundamental de remoção dos dentes inclusos. Na verdade, você não está preocupado com a remoção do dente incluso em si, porque o dente em si ele tem muito pouco potencial de dano a qualquer uma das outras estruturas. A maior potencialidade de dano ou de lesão, ela vem justamente do folículo pericoronário, porque é ele que vai inflamar e provocar as pericoronarites, o dente vai continuar lá, é ele que pode sofrer degeneração cística, independente do dente novamente, e é ele que pode dar origem aos tumores odontogênicos, de novo, independente do dente. Então, o tecido de potencial complicação, quem é a chance ou a chave ou o provocador dos problemas na região não é o dente incluso em si, mas é o folículo pericoronário. Inclusive, uma das situações clínicas mais temidas que pode acontecer é você ter a reabsorção do dente vizinho. Por exemplo, o segundo molar, quando o dente incluso for um siso. Você comprometer um dente que pode estar rígido, em função, em oclusão, por causa de um dente retido, que acaba fazendo a reabsorção desse dente, imaginando que ele vai conseguir erupcionar e que o segundo molar está no caminho. Quem induz essa reabsorção? Quem induz essa reabsorção é justamente o folículo pericoronário. Na verdade, o processo é idêntico ao processo de reabsorção radicular que acontece nos dentes descidos para que eles sejam esfolhados e permita a erupção do dente permanente. Então, não é por uma sacanagem daquele dente incluso que ele vai reabsorver o segundo molar, ou seja lá que dente for. Se for um canino, ele pode reabsorver o central ou o lateral, mas é porque esse é um processo biológico natural de acontecer a indução da reabsorção pelo folículo pericoronário. Então, mais uma indicação de remoção do folículo, e aí então, uma vez removido, ele precisa sim ser examinado microscopicamente. Uma outra questão que vem junto nessa jogada. Você tem um dente de valor estratégico que está retido, que o folículo pericoronário apresenta um aumento de volume, que você supõe que seja um cisto dentígeno. Um cisto dentígeno condena o dente ao qual ele está associado? Não. Um cisto dentígeno não condena o dente ao qual ele está associado. Você pode remover a cápsula cística, você pode fazer uma marsupialização, você pode fazer uma tunelização para que esse dente erupcione e eventualmente, inclusive, já colar um aparato ortodôntico para fazer o tracionamento do dente para que ele venha para a sua posição, para que ele entre em oclusão. Como ter segurança de que era apenas um cisto dentígeno?
já que você removeu parte dele para marsupializar ou para tunelizar? Precisa mandar examinar. Ah, mas por que se parece ser? Bom, parece, mas pode ser um ameloblastoma? Pode. Pode ser um ceratocisto odontogênico? Pode. Pode ser algum outro tumor odontogênico? Sim. Vários tumores odontogênicos, eles podem acontecer associados a dentes inclusos. A maioria das vezes, a maioria dos casos, são cistos dentígeros. Mas não obrigatoriamente será um cisto dentígero. E a única maneira de se ter certeza é fazendo o exame microscópico, o exame histopatológico daquele folículo pericoronário que você supõe que seja um cisto dentígero. E agora uma dica importante que na verdade só vai complicar um pouco mais o processo, só vai complicar um pouco mais as coisas. Mas se você tem uma imagem radiográfica aonde essa área do folículo radiolúcida que está ao redor da coroa do dente, ela não respeita o limite amelo-sementário, você tem que pensar em todas as possibilidades de lesões odontogênicas. Mas por que isso? Bom, vamos lá. O folículo pericoronário, ele é fortemente preso, atachado, no limite amelo-sementário. É ali a zona de inserção do folículo pericoronário. Quando você tem a formação de um cisto dentígero, você tem essa degeneração cística acontecendo entre a coroa do dente e o folículo, mas ele não muda essa área de inserção dele aqui no limite amelo-sementário. Ele continua preso nessa região. E a área que acaba se formando aqui, a cavidade cística, nem sempre ela é excêntrica. Dificilmente ela é excêntrica. Ela pode ser um pouco mais deslocada para cá, um pouco mais deslocada para cá, um pouco mais para cima, enfim. Mas o limite amelo-sementário está respeitado. Isso é um detalhe que parece que passa batido, parece algo simples, mas é muito importante. Porque outras lesões odontogênicas não costumam ter esse comportamento. Então, se você tem uma área radiolúcida que vai além do limite amelo-sementário, a possibilidade de que você tenha um cisto dentígero diminui drasticamente. Talvez você esteja frente a alguma outra lesão odontogênica. É mais uma justificativa para que aquele tecido que você removeu, supondo ser um folículo pericoronário ou um cisto dentígero, seja verdadeiramente examinado para que você tenha certeza, para que você tenha a conclusão da investigação do processo diagnóstico. Então, isso também vai influenciar naquela decisão prévia que a gente acabou de discutir, de colocar esse dente em função ou não. Porque sendo um cisto dentígero, confirmando essa hipótese, o dente não é condenado. Mas se você tiver frente a outro tumor odontogênico, aí depende. Tem alguns que condenam o dente, tem alguns que não condenam o dente. Por isso esse exame ele vai ser obrigatório, ele vai ser muito importante. Ele precisa invariavelmente ser feito. E a respeito disso, há uma outra questão que sempre é levantada. Eu tenho uma imagem radiográfica e qual o tamanho da área radiolúcida ao redor desse folículo pericoronário para que eu considere ou não a presença de uma lesão odontogênica, um cisto dentígero ou qualquer outra coisa. Na verdade, a gente sabe que não há um limite confiável. É óbvio que quando isso é grande, aquela área radiolúcida, você não tem dúvida de que você está frente a uma lesão ali, está frente a uma patologia. O problema é quando você tem áreas discretas, de 2, 3, 4 milímetros, até 4 você já tem a clara noção de que alguma coisa está acontecendo ali. Então, para lesões pequenas, não há uma maneira confiável de predizer que a área radiolúcida tem ou não o acontecimento ou desenvolvimento de alguma patologia ali. Mais uma justificativa para que os folículos pericoronários sejam examinados microscopicamente. Faça isso sempre. É um cuidado fundamental com o paciente esse exame. É algo obrigatório que a gente precisa fazer e que você só poderá dizer que o exame dos folículos pericoronários não dá nada
quando eles efetivamente forem examinados. Porque se eles não forem examinados, você não sabe. Não há como fazer essa afirmação. Eu sou Maurício Falcovaz, cirurgião dentista como você, e publico conteúdo para que você se torne a referência de estômago na sua região. Te inscreve no canal do YouTube, clica no sininho, dá um joinha no Facebook, no Instagram, me segue, convida teus colegas, porque diariamente tem conteúdo de estômago sendo publicado nas minhas mídias sociais. Espero que você tenha gostado dessa discussão, participa aqui, deixa a sua opinião, deixa o seu comentário nesse assunto que é controverso e que é polêmico. Um grande abraço.